Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Hoje voltamos a apresentar o programa Encontro com a Doutrina Espírita, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, que é véspera de Natal de 2020, gostaríamos de conversar um pouco, como sempre, a título sugestivo, porque o Espiritismo se apresenta para ser estudado, analisado, refletido, para que nós aprendamos alguma coisa sobre o Espiritismo e possamos tirar muitas dúvidas acerca dessa religião, que ao mesmo tempo é filosofia de vida, filosofia otimista, e ao mesmo tempo é a ciência da alma, a ciência do espírito, que envolve os conhecimentos, as pesquisas, as investigações do espírito encarnado e desencarnado. Os estudos do espiritismo abrangem ou se estendem aos dois mundos, ao material e ao espiritual. E abrange também o homem material, que somos nós, e o homem espiritual, quando passarmos desta vida para a outra vida, que é a vida verdadeira e que é a nossa autêntica pátria, verdadeira pátria do espírito. De lá viemos pela reencarnação e para lá retornaremos pela desencarnação, que é conhecida aqui no planeta, no mundo, como morte, mas na realidade a morte não existe. Existe apenas a transferência do mundo material para o mundo espiritual, porque na visão espírita a vida do espírito é única, subdividida em etapas. Cada etapa se chama uma encarnação, ou no total se chama as reencarnações, que Deus criou esse departamento no universo para nos dar oportunidade, ou dar oportunidade aos seus filhos, filhos pródigos que somos nós, filhos desobedientes, mas que a cada momento nós nos arrependemos. Aí nós figuramos na parábola de Jesus no Evangelho como a parábola do filho pródigo, ou do filho que se arrependeu e que volta para ele, não é? Chama-se a parábola do filho pródigo. E nós então somos os desobedientes, e ao invés de Deus nos colocar no inferno, que não existe, Ele nos dá oportunidades diversas pela reencarnação, para voltarmos e resgatar, pagar nossas dívidas, as nossas desobediências às leis de Deus, prejudicando ou causando danos morais, materiais, físicos, de toda qualidade ao nosso próximo, aos nossos semelhantes, e de modo que todos somos criminosos diante das leis de Deus, mas somos filhos dele, e ele não nos coloca no inferno com uma penalidade perpétua, que ele não seria Deus, mas ele é amor, ele nos dá oportunidade através das sucessivas reencarnações. E o próprio Jesus veio e ensinou a lei dos renascimentos, a lei da reencarnação, mostrando a sabedoria
a misericórdia e o amor universal que está em Deus, que é o imperador do universo, criador e imperador do universo. Somos governados pelas leis de Deus. E de maneiras que, diante desse prévio preâmbulo, nós conversamos hoje sobre a questão do suicídio e da loucura. O suicídio e a loucura são dois graves problemas da humanidade, o suicídio e a loucura. Mas nos parece, ou melhor, é a pura verdade, na visão do Espiritismo, que por trás do suicídio e de muitas loucuras está o materialismo, porque o materialismo ele se posiciona contra o Espiritismo. Logo, o materialismo e o ateísmo, a descrença em Deus, são os maiores inimigos da sociedade, os maiores inimigos da humanidade e, por gravidade, são os dois maiores adversários do Espiritismo. Porque enquanto o materialismo e o ateísmo negam o espírito, o lado espiritual da vida, a sobrevivência da alma depois da morte, o materialismo, e o ateísmo nega a existência de Deus, o Espiritismo mostra a existência do Espírito, a sobrevivência do Espírito, e prova através de fatos. Não é só pela razão, pela lógica, mas através de fatos, porque os mortos voltam. Os mortos aparecem às pessoas, mostrando eles mesmos que não morreram. De maneira que o materialismo aí enfraquece. E o Espiritismo mostra a existência de Deus pelas coisas, pelos efeitos. Chega-se às causas. E a causa de tudo e de todas as coisas é Deus. Pelos efeitos, nós chegamos às causas. E a causa é Deus. Então o Espiritismo, ele tem, com essa doutrina, com os seus ensinamentos, ele tem como seus maiores inimigos, implacáveis, o materialismo e o ateísmo, que é a descrença em Deus. E de maneira que o suicídio, principalmente, ele parte mais do ateísmo, dessas duas causas, e do materialismo, porque pode-se evitar o suicídio e pode-se evitar muitos casos de loucura através de uma filosofia de vida uma visão, da vida, uma visão elevada, que o Espiritismo abre esse entendimento, abre essa porta para termos uma visão da vida, considerar a vida terrestre como uma passagem aqui na Terra. E dilata a nossa visão sobre a vida. Essa visão otimista que o Espiritismo nos gera a calma e a resignação. E também nos dá um preservativo, nos traz um preservativo contra os casos de loucura e principalmente contra o suicídio, além de outros males que ocorrem na vida da gente, que depende unicamente de nós praticarmos ou não a violência, o crime, as perversidades, os abusos de uma forma geral. No conhecimento do Espiritismo, nós temos os preservativos para nos preservarmos contra não só a loucura e o suicídio,
como também contra os demais males da vida. Que a visão que o Espiritismo nos dá é uma visão muito ampla sobre a vida e uma visão muito otimista para nós não cometermos o suicídio. E de maneira que nós consultamos aqui, para estudo, uma parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º de Allan Kardec. E no item 14 ele vai nos falar agora sobre o suicídio e a loucura e como nos preservarmos do suicídio, da loucura e da violência, de todos os tipos de abusos que nós cometemos aqui na Terra, pelo conhecimento do Espiritismo, que é o maior preservativo contra todos os males que podemos evitar aqui na Terra, como espíritos inferiores, atrasados, aqui reencarnados. E de modo que Allan Kardec abre esse leque de conhecimento acerca do suicídio e da loucura. Ele diz aqui: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, quer dizer, no futuro depois da morte, dão ao espírito uma serenidade, uma calma, que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Com efeito, diz Allan Kardec, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar aqui na Terra. Está sobrecarregado de provas, de expiações, e ele se desespera e muitas vezes geram um tipo de loucura. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira pela qual o Espiritismo faz que ele, o homem, as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses, os infortúnios e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, evita a loucura, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Ora, o mesmo acontece com o suicídio. Ora, posto de lado os suicídios que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento pela vida, o suicídio. Sempre um descontentamento pela vida. E diz mais, um descontentamento pela vida, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele, o homem, a pessoa, eu, você, nós, aquele que está certo de que só é infeliz por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche facilmente de paciência, de calma, e é justamente essa calma, essa paciência que o Espiritismo, de mãos dadas com o Evangelho, nos dá. Essa calma, porque nos dá uma filosofia elevada,
nos ajuda a considerar as coisas de um ponto de vista muito elevado. E nos ajuda muitas vezes a relevarmos, vamos relevar, esse tipo de problema, esse tipo de ofensa, não é? Mostrando que muitas ofensas, elas não são ofensas, nós é que consideramos ofensa, porque damos muito valor à nossa importância pessoal, quando não temos essas importâncias todas. E que damos também muito valor e muita importância aos fatos, às coisas que nos acontecem. Quando na realidade as coisas só têm valor quando nós damos. As coisas só têm importância quando nós damos importância àquela coisa. Se não damos importância, ela fica no lugar dela. É essa filosofia de vida muito avançada que o Espiritismo nos presenteia, nos dá. Ora, só se desespera o homem quando nenhum fim divisa para as suas dores, seus sofrimentos morais ou físicos, suas provações. Mas se ele divisa um futuro, se tem esperança do futuro, que tudo melhora na vida, sobretudo depois da morte, tem esperança e sabe com certeza, sai da esperança para a incerteza, na imortalidade da alma, que vai haver uma vida melhor para ele, ele abranda tudo. As pancadas que seriam pesadas no materialismo, para os espíritas, passa de raspão, porque a filosofia dos espíritas é uma filosofia muito elevada, que é a do espiritismo. E continua Kardec. E que é a vida humana? Que é a vida aqui na Terra? Que significa a vida aqui na Terra? Que estamos aqui em trânsito? Que é a vida passageira? Em relação à vida da eternidade. O que é aqui na Terra? Apenas um segundo diante da infinita eternidade, que não tem fim. Senão, bem menos que um dia. Mas para o que não crê na eternidade, o materialista, o ateu, e julga que com a vida tudo se acaba, e julga que com a vida, ou que com a morte tudo se acaba, é o que ele diz aqui, aquele que julga que com a morte tudo se acaba, tudo é problemático para ele e não resolve nada. Ora, mas para aquele que não crê na eternidade e julga que com a vida, com a morte tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Aí se suicida. Por quê? Porque não vê solução para o seu problema. Sobretudo que é materialista e vê que com a morte tudo se acaba e vai procurar no suicídio a solução dos seus problemas. Que quando se suicida está vivo. Aí vem outra decepção. Eu me matei, mas estou vivo. Aí vem outra fase de sofrimento depois da morte, agravando cada vez mais a situação. Então, ele procurou, o suicida, resolver um problema menor e criou um problema maior. Essa é a visão que o Espiritismo nos traz sobre o suicídio. Mas quem conhece o Espiritismo tem um grande preservativo, não só contra as loucuras, contra as violências, de uma forma geral, contra os abusos de toda a natureza, e principalmente contra o suicídio, porque o Espiritismo é a doutrina da imortalidade da alma, que abre o véu, não é, da morte, e nos mostra a vida no infinito, e que nós não morremos.
Aí o suicida, encerra Kardec, nada esperando para solucionar os seus problemas passageiros aqui na Terra, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias, mas cria outras misérias maiores que vai encontrar no depois da morte. E de maneira que os espíritas, nós os espíritas, temos a doutrina espírita como uma grande filosofia de vida. E mesmo porque aqui na Terra a vida, desde o nascimento até a morte, é um permanente desafio. E não adianta nós cometermos o suicídio, porque vamos ver lá do depois da morte que estamos vivos, porque ninguém morre. Deus não nos criou para matança, mas a causa disso tudo está em que, por trás disso tudo, está o materialismo e o ateísmo, que são os maiores venenos da sociedade. O materialismo e o ateísmo, a descrença em Deus. Mas os espíritas não cometem suicídio, porque sabe que existe vida depois da morte e que tudo na vida aqui passa. Mesmo os problemas mais graves da nossa vida, tudo passa aqui na Terra. Aqui é um trânsito, nós estamos passando aqui, uma chuvada é um trânsito. E logo mais, algum tempo depois, nos transferiremos para o mundo espiritual. E tudo aqui passou. Os nossos problemas de há 10 anos passados, hoje talvez eles não existam mais. E se há 10 anos passados nós tivéssemos cometido o suicídio, como estaríamos agora no mundo espiritual? Decepcionado. Estaríamos condenados por Deus ao inferno? Não. Mas atrasaríamos o nosso crescimento espiritual pelo suicídio. Prolongaríamos mais o nosso crescimento espiritual pelo suicídio. Quer dizer, colocaríamos uma barreira no nosso progresso espiritual. Deus não nos condenaria ao inferno, é verdade, mas teríamos consequência do outro lado da vida. Ele nos concederia, como concede a todo suicida, nova oportunidade pela reencarnação, para recomeçarmos tudo de novo. Mas poderíamos evitar isso. Como poderíamos evitar? Nos preservando, se tivéssemos o conhecimento do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, que é imortalista, a doutrina espírita, e nos preservaríamos não só do suicídio, como de casos de loucura, como também da violência e dos abusos de uma forma geral, no conhecimento do Espiritismo, que além de ser uma medicina de cura, é uma medicina preventiva para nos preservar de males, sobretudo do suicídio. E de maneira, meus companheiros, que vamos encerrar o nosso programa Encontro com o Espiritismo, e hoje o objeto de estudo para nós e de reflexão, neste dia 23 de dezembro de 2020, véspera de Natal. E voltaremos com o tema, hoje o tema é o suicídio e a loucura. E o preservativo está no conhecimento da filosofia do Espiritismo. Muita paz para todos e voltaremos com um novo programa, se Deus assim o permitir. Muita paz.